Bom, irmãos, eu não vou falar com vocês especificamente, porque eu acho que o vídeo foi bem claro, de alguns sinais, e que dá para perceber, todos nós, que esses sinais têm acontecido, sim ou não? Guerras e conflitos, catástrofes naturais, aumento do pecado, multiplicação do conhecimento, propagação da nova era, renascimento de Israel e o surgimento do anticristo. Como ele falou muito bem, isso aconteceu desde sempre, todas essas coisas. Só que nunca aconteceu na proporção que tem acontecido nos dias de hoje. Pastor, mas talvez porque naquela época, porque não tinha televisão, rádio, internet, não era tão divulgado. Será que não é isso? Pode ser. Não cabe a nós questionarmos isso. Se for esse o motivo, nós devemos mesmo assim entender que chegou o tempo. Por quê? Porque agora nós temos a informação. A palavra de Deus diz que a palavra, antes de Jesus voltar, a palavra seria pregado a toda criatura, sim ou não? E eu acredito que nós estamos vivendo muito isso. Sabe, as pessoas têm hoje acesso, praticamente todas as pessoas têm tido acesso à informação. E têm o conhecimento de Jesus, da palavra do Senhor. Praticamente todos os povos já foram alcançados. Então, todos os sinais nos levam a entender que a volta do Senhor está mais próxima do que nós imaginamos. Inclusive, algo que está acontecendo agora, nesse momento, lá em Israel. Depois que essa nação foi levantada novamente, foi reconhecida novamente, os Estados Unidos já declararam que vai colocar sua embaixada ali. Isso é mostrando para todos o reconhecimento de Israel. O Brasil agora, o presidente eleito já falou, não, então nós não deveríamos ter elegido esse homem mesmo não, porque, vai fazer com que se cumpra os fins dos dias. É apenas sinais. E é glória a Deus por isso, irmãos. O que eu quero trazer aqui nessa noite não é passar medo em vocês. Olha, vocês busquem ao Senhor de todo o coração. Isso nós já estamos fazendo. Porque senão, vocês não vão com o Senhor. Não é isso. Esse não é o meu intuito aqui nessa noite. O que eu quero é que nós nos alegremos. Porque o Senhor, a promessa do Senhor para nós, para a sua igreja, para as pessoas que serão achadas salvas, estão se cumprindo. Isso é boa notícia, boas novas do Senhor. Agora, a Bíblia também deixa claro, para nós que conhecemos a palavra, que o Senhor virá como um ladrão. A hora que a gente menos espera. Sabe qual que é o problema? O porquê que Deus me incomodou tanto de trazer essa palavra hoje, e de estar falando mais, sempre estar falando a respeito disso, porque nós precisamos de nos lembrar. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor tem se esquecido dessa promessa do Senhor, e ela vai chegar. E como que nós vamos estar? Essa é a pergunta. Será que nós acreditamos de verdade na volta do Senhor? Sabe o que é mais interessante? É que pode ser que nós, como muitos dos nossos antepassados que acreditavam que também o Senhor estava chegando, estava voltando, e não viram, o que nós não entendemos é o seguinte, que esse dia vai chegar para cada um de nós. Ou vai chegar com a volta mesmo do Senhor, ou vai chegar com a nossa morte. E aí nós vivemos a nossa vida como se esse dia não fosse chegar. E aí, irmãos, para a volta do Senhor,
pode ser, porque tem algumas, eu tenho estudado a respeito disso, os estudiosos têm algumas teorias de como se dará a volta do Senhor e o tempo que vai ser, se vai ser antes ou depois da tribulação, arrebatamento. Então tem algumas teorias. Mas uma coisa eu posso afirmar para vocês: a nossa morte, a gente não tem dúvida, ela vai acontecer. E a Bíblia também nos garante que nós não vamos para um lugar, para um purgatório, onde nós poderemos ser redimidos lá. A Bíblia deixa claro que para onde nós vamos, o momento da morte, ele é o nosso fim na nossa existência aqui. E aí, o que nós deveríamos ter feito, ele tem que ser feito aqui, enquanto estamos vivos. Depois que morrermos, aí só cabe o julgamento. Ou nós vamos ser salvos, aceitos pelo Senhor, ou nós vamos ser julgados no julgamento eterno, que vai ser a segunda morte. E ai daqueles que estiverem nessa posição. Então nós precisamos de entender a importância disso. Nós precisamos de buscar mais do que nunca estarmos com Deus. Pastor, será que eu tenho que ficar procurando, igual muitos aí, fica procurando saber como que é, muitos perdem o sono, fala, e se for hoje? Isso não deve ser a nossa preocupação. A nossa preocupação deve ser apenas de agradar ao Senhor. A nossa preocupação deve ser apenas de andar de acordo com a vontade do Senhor. Se nós cremos de verdade no Senhor, se nós acreditamos que estamos salvos em Cristo, nós devemos descansar e ansiarmos por essa volta. Antes de entrar propriamente na palavra que eu quero trazer para vocês, eu só quero dizer para vocês: deseje, mais do que qualquer outra coisa, deseje estar com o Senhor, deseje andar com Deus. É só isso que nós precisamos de buscar. No mais, irmãos, o Senhor mesmo, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele nos conduzirá. Só que a nossa maior preocupação não deve ser apenas essa, porque eu acredito que nenhum de nós deseja ir para o céu e deixar os nossos amigos, familiares, pessoas que nós amamos, sim ou não? Não queremos, nós queremos estar todos juntos. Mas será que estamos fazendo algo em prol dessas pessoas que ainda não conhecem o Senhor, que nós sabemos que se morrer hoje, não será salvo? Fica essa pergunta para cada um de nós. Eu queria que vocês abrissem comigo lá em Atos 17. Atos, o primeiro livro depois dos Evangelhos, capítulo 17. Vamos ler só o versículo 30 e 31. Todos encontraram? Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Amém? Há de acontecer. Deus julgará. Isso vai acontecer. Sabe, em toda a Bíblia, ela nos direciona para esse tempo. O Novo Testamento todo é direcionado para quê? Para nos levar à salvação e a salvar pessoas. Esse foi o papel, esse foi o propósito de Jesus na redenção.
E esse foi o propósito que Jesus passou para os seus discípulos: a redenção, a salvação. E nós não podemos nos esquecer. Por quê? Porque esse dia já está determinado. Que dia que vai ser? Eu acho que a base de mais estudos hoje é essa. Que dia que vai ser? Como que será? As pessoas, se você tem mais ou menos a idade minha, e isso é muito interessante, eu tenho 42 anos, mas eu lembro perfeitamente, na minha infância, o que existia era apenas o rádio e a televisão, toca-fita, aquele discão. 42 anos, e não tem nem isso, porque para mim entender, quando eu entendi o que era isso, eu já tinha ali 5, 7, 10 anos. Então, em pouco mais de 30 anos, olha o que Deus fez. O que Deus permitiu que o ser humano criasse. É incrível, não é? Se a gente olhar hoje para a tecnologia, para os avanços que tem, é algo que é difícil de imaginar. Como que um ser humano normal pôde criar tantas coisas? Só por Deus. Deus foi dando sabedoria, conhecimento. E aí algumas dessas descobertas foram para o bem, e algumas delas foram para o mal. O que nós temos que entender é que hoje, com o acesso que nós temos, nós podemos e devemos alcançar o máximo de pessoas que nós pudermos, para que quando chegar esse momento do julgamento, não apenas nós estejamos salvos, mas que nós consigamos levar várias e várias pessoas conosco. Esse é o nosso propósito, o nosso maior propósito nessa terra. Eu sei que nós temos as nossas vidas, que Deus tem algo único e especial para cada um de nós. Mas o que nós precisamos de entender é que o que nós precisamos, acima de todas elas, é do Senhor e de cumprir o seu propósito. O que as Escrituras falam do juízo, que está falando aqui nos versículos 30 e 31. Paulo confirma que Deus determinou esse dia, ele já está escrito, ele vai acontecer. Nós só não sabemos o dia e a hora. Por que será que Deus não contou para nós o dia e a hora? Vocês imaginam mais ou menos o porquê? Eu imagino, quando eu penso nisso, na hora vem na minha mente, é porque a maioria do ser humano, ele é sem vergonha mesmo. O que ele ia fazer? Ele ia viver fazendo tudo de errado, aproveitando totalmente sua vida, fazendo sem escrúpulos, como é a maioria dos seres humanos, ou se não todos, porque nós só somos transformados em Deus. E aí quando chegasse na véspera, talvez a gente ia querer até saber a hora que ia ser, para ver se a gente esperava uma hora antes. Porque é assim ou não é, irmão? Seja honesto. Quantas pessoas você conhece, ou talvez você já falou a respeito disso? Eu vou aproveitar a minha vida, e aí lá na frente, quando eu tiver mais velho, eu mudo de vida. Eu aceito Jesus. Já ouviu alguém falar isso? E isso porque nós não temos certeza. Nós podemos morrer daqui 1 minuto. Deus pode vir e recolher o seu espírito. Agora imagina se Deus dá o dia e a hora. A população mundial não teria limite para as maldades. Já não tem. Infelizmente, essa é a verdade, né? Como nós vimos, nunca houve tanta maldade na terra como há nesses dias.
Eu penso que Sodoma e Gomorra era nada, era apenas assim, a porta de entrada para o que viria mesmo de verdade. E aí imagina, eu penso que nós hoje estamos vivendo talvez pior, com certeza pior, do que as pessoas na época do dilúvio, que Deus mandou construir a arca e mandou o dilúvio e matou todo mundo. Eu acredito, irmãos, que nós hoje vivemos piores do que naquela época. E esse também é um dos motivos que eu acredito muito forte que Deus já não aguenta mais. Até porque a promessa de Deus ela é clara. Se Deus não abreviar o tempo, nenhuma alma vai ser salva. Nenhuma. Nós só vamos ser salvos pela abreviação do tempo do Senhor, pelo amor dele por nós. Isso é muito sério. Olha o que está escrito lá em Malaquias 3, do 2 ao 4. Não precisa abrir. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Lá no Novo Testamento, a palavra de Deus diz que quando Jesus vier, todo joelho se dobrará. Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Essa é a maior metáfora que nós temos para aqueles que vão ser salvos. Nós vamos ser purificados, como a prata e como o ouro. O que é purificar a prata e o ouro? É você colocar fogo de uma tal temperatura onde todas as impurezas serão tiradas. E é isso que o Senhor vai fazer conosco. Por quê? Porque essa velha vida, essa carne pecaminosa que nós temos, não tem como ir para o céu. Lá tudo é santo. Então o Senhor precisa de transformar isso, de nos purificar, de nos lavar. Ele se assentará como um refinador e como um purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Nós só conseguimos levar coisas boas para Deus nele, quando nós deixamos Ele trabalhar nas nossas vidas, naquilo que nós precisamos de vencer. É só Ele que nos limpa, é só Ele que nos purifica de todo pecado. E aí a purificação que vem na nossa vida hoje, nessa terra, ela não é essa mesma que vai ser quando Ele nos levar para o céu. Ela é diferente. É a purificação aonde Deus olha para nós, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É diferente. Então não precisa que eu e você sejamos totalmente limpos naturalmente, porque o Senhor sabe que nós não conseguimos fazer isso aqui na terra. Mas o sangue de Jesus nos purifica e nos dá o livre acesso ao Senhor. E é por isso que todos nós podemos chegar confiantemente na presença do Senhor. É maravilhoso, não é? A bondade de Deus para com a gente. Como Deus é bom, irmãos. Muitos exemplos confirmam isso claramente. Deus determinou o dia do dilúvio, que eu acabei de falar. Sabe, Deus falou que as pessoas estariam casando, dando em casamento, vivendo as suas vidas, comprando, vendendo. Até o dia que as portas da arca foram fechadas. E olha que a misericórdia de Deus é tão grande, que Moisés demorou. Noé. Que Noé demorou quantos anos para construir essa arca? São tantos anos fazendo aquele negócio lá, naquele lugar, aonde não existia água, aonde as pessoas nunca tinham visto uma chuva mesmo que pudesse inundar algum lugar. E com certeza eles estavam ali construindo aquela arca e de repente chegavam pessoas ali e falavam.
O que vocês estão fazendo? Jesus, Deus vai mandar água e vai destruir todo mundo. Arrependam-se. Arrependam-se por quê? Porque está próximo o fim. Será que nós temos ouvido isso nesses dias? Quantas vezes nós temos ouvido, todos os dias praticamente, nós ouvimos isso. O Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Mas será que nós acreditamos nisso? Aquele povo também não acreditou. Mas do jeito que o Senhor falou, aconteceu. E aquele povo todo pereceu. E Noé com seus filhos, apenas eles, começaram tudo de novo. Deus marcou o juízo sobre o Egito, lá em Êxodo 3. E aí sim, Moisés foi colocado para libertar esse povo, debaixo de vários milagres. E Deus decretou ali para Moisés: vai lá, faz os sinais, mostra para esse povo que o juízo virá. E aí, debaixo de grandes sinais, o Senhor cumpriu e tirou aquele povo. Do jeitinho que Deus falou, aconteceu. Os muros de Jericó ruíram no tempo determinado, Josué 6. Sabe, Deus determinou, faça assim. Dê voltas, uma vez por dia, durante 6 dias. No 7º dia, dê 7 voltas. Depois toque a trombeta, todo mundo grite, e os muros caíram. Aconteceu ou não? O juízo caiu sobre Nabucodonosor no dia certo. Lá em Daniel 4. Vocês sabem o que aconteceu? O coração dele se exaltou. Deus deu várias vitórias para ele, inclusive sobre o povo de Israel. E ele levou esse povo tudo cativo. E aí, de repente, ele estava passeando lá na sacada da sua casa. E aí, Deus fala para ele: por que seu coração está tão exaltado assim? Você achando que é você, porque estava olhando para tudo aquilo que ele conquistou, para todas as suas vitórias, e achando que era ele. E aí Deus vira para ele e fala: olha, baixa a bola, quem fez tudo isso foi eu, não foi você. Eu te usei para fazer isso. E aí Deus vira para ele e fala: ó, cuidado, porque senão você vai pastar como um animal. Passou alguns dias, e ele sai novamente ali, e ele tem o mesmo sentimento. Naquele momento Deus determinou, falou: agora você vai ficar um determinado tempo como um animal. E a Bíblia diz que ele passou um tempo, que a barba cresceu, os cabelos do corpo todo cresceram, as unhas da mão, e ele andava como um animal no meio do mato. Até o tempo determinado, que o próprio Deus o trouxe de volta e o levantou novamente como rei. Para mostrar o quê? Que quem é Deus é o Senhor, não é um homem. Então, pela palavra do Senhor. E assim também aconteceu com Israel no ano 70. Olha o que a Bíblia diz, lá em Mateus 23, 37 e 38. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a vocês. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos, debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. E logo depois foi que Deus trouxe uma perseguição, e esse povo ele foi espalhado por toda a terra. Aquilo que passou aqui nesse vídeo, que é um dos sinais da vinda do Senhor. Por quê? Porque Israel foi novamente reerguido, e as pessoas estão voltando para lá. E esse é um dos sinais que estão acontecendo. A Gleice veio de lá, lembrei disso agora, que a gente estava conversando. E uma das coisas que o pessoal lá que os levou ali, que estava liderando essa excursão, diz que
o material todinho do novo templo, ele já está todo pronto. Questão de horas, Gleice? Questão de horas para ser construído. Então, e uma das coisas que vai determinar mesmo esse fim, e essa volta do Senhor, é a reconstrução, agora, pela última vez, do templo do Senhor, lá em Israel. E já está tudo pronto, para em questão de horas, ele ser construído novamente. Então, as palavras do Senhor nos levam a ver que nós precisamos, mais do que nunca, acreditar que o juízo do Senhor virá sobre a terra. Nós precisamos desesperadamente acreditar nisso, irmãos. Isso tem que ser algo que é vivo em nós. Sabe, não tenho nada contra. Nós vivemos o nosso natural aqui. Nós compramos, nós casamos, nós criamos filhos, e tudo isso é natural e está tudo certo. Nós devemos fazer isso. Mas o nosso maior, nós não podemos perder o nosso foco. O nosso maior foco tem que ser em não apenas buscar a nossa salvação, que eu acredito que a maioria de nós, se não todos, mas a maioria de nós que estamos aqui, já temos ela. Mas nós não podemos esquecer daqueles que não estão no Senhor. Isso é muito sério. O que as Escrituras falam sobre o juiz? A Bíblia diz que só há um juiz. Mas o que a Bíblia diz? Ele foi escolhido por Deus. João 5, versículo 26 e 27 diz assim: pois, na mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhes autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Olha que tremendo. A Bíblia diz que nos últimos dias, quem vão ser os primeiros a serem julgados? Os mortos. E é interessante, a maioria de nós tem medo da morte. Mas eu posso dizer para vocês, se a teoria de alguns estudiosos estiverem certa, e eu quero me aprofundar nesses dias bem mais nisso, porque eu quero saber mesmo, e eu quero que Deus me confirme isso. Mas a teoria de uma parte dos estudiosos diz que o arrebatamento virá depois da tribulação. E uma parte dos estudiosos diz que o arrebatamento virá antes da tribulação. Eu hoje ainda acredito nessa teoria. Vou estudar para mim, que eu quero que Deus confirme isso no meu coração. Mas se for depois, eu estava pensando nisso hoje à tarde. Se for depois, o melhor que nós temos para nós, é morrer antes. Porque a Bíblia diz que a tribulação será terrível. Serão dias muito difíceis para os cristãos, para a igreja do Senhor Jesus. Então, aqueles que morreram em Cristo estarão no lucro. Até porque eles serão os primeiros a ressuscitar depois. Mas ai daqueles que morreram sem Cristo. Então nós temos sempre que observar isso. Jesus também é apto e sabe todas as coisas. Por que só Jesus é o reto juiz? É o único que deve ser o juiz? Por que Deus não deu o poder e a autoridade para mim e para você julgar o nosso irmão? Porque nós não conhecemos o todo da vida do nosso irmão. Só há uma pessoa que verdadeiramente conhece. Geralmente, quando nós nos levantamos para ser juízes de alguém,
nós cometemos injustiça, porque nós somos muito limitados. A nossa visão, o nosso conhecimento, ele é muito limitado das pessoas. Agora há o reto juiz, o único que conhece todas as coisas, o passado, o presente e até mesmo o futuro. Esse julga da forma correta. E é por isso que todo o nosso julgamento nós temos que deixar morrer e entregar para Deus tudo aquilo que nós queremos que seja feito na vida de alguém. Amém? Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. O Senhor é a única pessoa que julga, que consegue entender e julgar até mesmo os nossos pensamentos. E como que é esse julgamento? Quando nós deixamos ele descer para o coração e a gente executa ele. Ele já sabia, até mesmo o que nós estávamos pensando. O diabo não tem esse poder. O diabo ele só pode trabalhar diante daquilo que nós liberamos, daquilo que nós falamos. O Senhor não. O Senhor ele já sabe a intenção do nosso coração. E é por isso que ele pode trabalhar de uma forma correta nas nossas vidas. É por isso que quando ele estava lá falando com algumas pessoas, com fariseus, por exemplo, ele sabia, quando eles perguntavam algo para testar Jesus, ele já sabia qual era a intenção que eles estavam. Muitas vezes eles falavam algo, mas o que eles queriam dizer era coisa completamente diferente. Eles queriam pegar Jesus em alguma coisa. E aí, por que Jesus sabia? Porque ele conhece os pensamentos. É algo que nós não conhecemos, irmãos. Então, nós devemos deixar o julgamento para o reto juiz. O que as Escrituras falam das bases da jurisdição? Que livros serão abertos. Interessante, a minha e a sua vida, ela está toda escrita. A nossa vida, ela é toda escrita. E é por isso que não adianta a gente pensar, sabe, eu vou tentar enganar o guarda e tentar convencer ele que eu não passei o sinal fechado. Não tem jeito, irmãos. Com o Senhor não vai ter jeito. Sabe por quê? Porque a nossa vida ela está toda escrita no livro da vida. E até mesmo para nós que estamos salvos. Porque para quem não está salvo, a vida também está escrita. Só que não é no livro da vida. É por isso que tanto os que estão salvos quanto os não, eles serão julgados. Não porque Deus acha que aconteceu algo na nossa vida. Você já viu a gente conversar com alguém, e aí a nossa memória é curta, e aí você quer falar algo, e você começa, mas eu acho que se eu não me engano, sabe, com Deus não é assim. Ele sabe, está escrito. Posso dizer, conhecendo hoje o que nós estamos vivendo, e não era a época que foi escrita a Bíblia, eu posso dizer que, com certeza, não deve ser livros, né? Deve ser, a nossa vida deve estar gravada, né? Porque se for para escrever a vida de cada um, né? Tem pessoas que vivem 100 anos, 120 anos, só os livros para escrever a vida das pessoas que viveu antes de Noé, seria muito livro ali, né? Porque eles viviam 900, 800 e tantos anos. Mas o que interessa para nós é que a nossa vida está toda escrita, exposta diante de Deus. Os livros serão abertos. Apocalipse 20, 12 a 15, está escrito assim: depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado.
A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos, outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os seus mortos que neles havia, e a morte e o Hades, o inferno, entregaram os mortos que neles haviam. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Palavra do Senhor. Sabia que o inferno não é o pior lugar que nós vamos, misericórdia, nós não. Que algumas pessoas, tomara que seja poucas, mas que infelizmente a Bíblia diz que será muitas, vai para lá? Não é o inferno o pior lugar? A palavra de Deus em Apocalipse está dizendo que depois do julgamento, quem morre hoje, afastado de Deus, vai para onde? Para o inferno. E vão ser atormentados ali até a vinda do Senhor Jesus. Lá no final, depois do julgamento, depois que Cristo voltar a julgar os vivos e os mortos, essas pessoas que não foram encontradas no livro da vida, que foram condenadas, elas serão lançadas no lago de fogo, junto com o inferno. Pastor, eu não gosto disso, nem eu. E é por isso que eu não quero ir para lá. Ah, pastor, mas Deus é bom. Ah, pastor, eu não acredito que Deus vai fazer uma coisa dessa com as pessoas, dar um castigo eterno para elas. Irmãos, eu não quero saber como que vai ser. Essa parte eu abro mão de entender, de verdade. Eu entendo pela palavra que será muito ruim. Se a pessoa vai estar consciente lá, se a pessoa vai, como que vai ser, eu não quero saber, porque eu não quero ir para lá. Eu só quero saber é que eu quero ser salvo e quero levar a maior parte das pessoas que eu conheço para esse mesmo lugar, lugar de salvação, lugar aonde nós vamos reinar com Cristo, aonde nós teremos uma vida gloriosa, aonde o Senhor tem muita promessa para nós. E é por isso que eu não gosto de frisar esse, mas existe a palavra de Deus, amém? Tudo que eu estou falando aqui para vocês, eu estou falando da palavra de Deus. Eu peguei apenas o tópico e eu peguei um versículo, alguns versículos para dizer o que a Bíblia diz a respeito. E não é nenhum desses que nós vimos no vídeo. Deus julgará todos os segredos. Romanos 2,16. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu evangelho. Vai haver um julgamento e todos os segredos, sabe aquilo que você e eu tem guardado lá naquele lugar que nem nós gostamos de às vezes ir lá e tocar, sabe aquilo? Pois é, até isso Deus vai julgar. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo, com aqueles pecadinhos de estimação que a gente costuma querer carregar, e aí a gente vira e fala assim, não, esse eu não dou conta, não dá e tudo. Se esforce, irmão. Vamos nos esforçar para vencer tudo aquilo que nos atrapalha, porque um dia nós vamos prestar conta. Mas não termina aí, o Senhor julgará os pecados da língua. Mateus 12, 36 e 37. Mas isso eu digo, que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, por suas palavras vocês serão condenados. Julgará a incredulidade, João 3,18, quem nele crer não é condenado,
mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Só de não aceitar a Jesus, só de não andar com o Senhor, já há uma condenação. Perante Ele tudo está descoberto. Hebreus 4,13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Bem claro, não está, irmãos? Não tem nada que é oculto diante de Deus. Não tem nada que o Senhor não veja. Sabe aquela preocupação que nós temos? Ai, será, Senhor? Será? Não, isso também o Senhor já sabe. Não tem nada. Então nós devemos nos apresentar diante de Deus com um coração puro, sincero, falando para Ele: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. É por isso que o fariseu e o publicano, o pecador, tiveram o reconhecimento muito diferente um do outro. O cara que achava que era o cara que estava obedecendo a lei, fazendo tudo certinho, e chegou diante de Deus e apontou o dedo para o outro, e ele perdeu tudo aquilo que ele estava fazendo. Não é que ele não estava fazendo, ele estava fazendo. Mas só o fato dele olhar, para mim, só isso aí já determinou a bronca de Deus. Porque só dele olhar para o outro e apontar o dedo e falar assim: ainda bem que eu não sou igual a ele, pronto. Então não adianta nada a gente fazer tudo certo e de repente eu não amo o meu próximo, ou eu repudio ele porque ele não é igual a mim. Aí tudo que eu estou tentando construir aqui eu desperdicei de lá. Agora o outro não, ele nem ousava levantar a cabeça, mas ele batia no peito e falava: Senhor, tem misericórdia de mim. Esse foi justificado para a sua casa. O que as Escrituras falam sobre as sentenças? Que existirão uns à direita e outros à esquerda, uns dentro e outros fora. Dir-se-á então: entra no gozo do seu Senhor, está lá em Mateus 25, 21. Ou retira-te de mim, maldito, pois não te conheço. Mateus 25, 41. Eu acho essa parte tão dura, irmãos. Sabe, quando eu leio ela, eu acho assim, muito duro. Porque Jesus estava falando com crente. E ele vira e fala: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não te conheço. Senhor, mas eu em teu nome, eu curei enfermos, eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Pois é, mas apartai-vos de mim. Por quê? Porque o seu coração estava longe de mim. Você fazia a obra, mas você não tinha intimidade comigo. Você não tinha o seu coração voltado para mim. Isso é duro, irmãos. O resultado é imutável. Lucas 16, 26. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Essa aqui é a parábola de Lázaro e o rico e Lázaro. Isso aqui é muito sério. Os dois morreram, um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o inferno. E aí, isso aqui nos dá uma clareza daquilo, o que vai acontecer com as pessoas que morrem aqui. Aqui a Bíblia nos dá indícios que nós estaremos conscientes. Por quê? Porque o rico, ele estava vendo o tormento que ele estava vivendo, e ele pediu para que voltasse, ou para que Deus mandasse Lázaro para falar com os seus irmãos, para que eles não fossem para o mesmo lugar. E da mesma forma, nós vemos que Lázaro também estava consciente. Então, essa parte nos dá indícios que quando nós morrermos, nós teremos as nossas consciências. Para quem foi salvo, glória a Deus, nós veremos muita coisa boa, creio eu. Mas para quem foi condenado, também sofrerá muito. Isso é muito ruim. Qual que é a única saída então? O apóstolo mostra essa saída: arrependimento, que está lá em Atos 17:30. Arrependei-vos. Mostra os tempos que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos
em toda parte se arrependam. Nós somos ignorantes, irmãos? Não, nós precisamos de entender o propósito de Deus para nós. E Deus nos fala que nós só precisamos de quê? Arrepender. Tem um coração contrito, um coração que se arrepende na presença do Senhor. Sabe, nós temos tantos exemplos na Bíblia, né? Os próprios discípulos, que todos eles negaram Jesus, mas só apenas um que não arrependeu de verdade. Os outros todos arrependeram e tiveram as suas vidas completamente transformadas. Eles eram santos, eles eram pessoas que não erravam? Claro que não, mas eles estavam no Senhor. Por quê? Porque como Davi, que errou tanto, mas ele se arrependia, ele se voltava para Deus, ele entendia que a única pessoa que pode mudar a nossa vida e nos dar uma nova chance é o próprio Senhor. E esse é o coração que nós temos que ter. Mateus 3, 7 e 8. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Confessem os pecados ao Senhor. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ter fé no precioso sangue de Jesus. Atos 16, 31. Eles responderam: creiam no Senhor Jesus e serão salvos você e sua casa. Aleluia. Sem este passo estará perdido para sempre. Hebreus 2,9. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Hebreus 2,9. Todos nós estamos destinados a morrer uma só vez. Para encerrar, queria que vocês abrissem lá em 2 Pedro 3. Lá no finalzinho da Bíblia. Quando Deus colocou essa palavra no meu coração, irmãos, eu falei para eles, falei: Senhor, eu não vou falar do que eu imagino, do que eu penso que seja, ou do que eu estudei. Eu quero que o Senhor me dê palavra. E é por isso que eu li aqui com vocês muita palavra de Deus. Porque eu quero que tudo que foi falado aqui nessa noite seja embasado pela palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que nos dá vida. É a palavra do Senhor que nos transforma. É a palavra do Senhor que não nos deixa enganados. É a palavra do Senhor que nos dá a vitória. E é isso que nós temos que buscar desesperadamente, fazer a vontade de Deus. 2 Pedro, capítulo 3. Ele é pequenininho, nós vamos ler todo. O título na minha Bíblia é A Vinda do Senhor e o seu significado. Vocês prestaram atenção, irmãos? Nós passamos um vídeo onde tudo que foi falado ali no vídeo está embasado na palavra. Vocês viram? Todos têm os versículos, os capítulos e versículos. Tudo que nós falamos, cada tópico desse que Deus colocou no meu coração, tem palavra do Senhor. E nós vamos encerrar com a palavra do Senhor. 2 Pedro 3, versículo 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Será que é novo? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha o questionamento. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra,
a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água, no dilúvio. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhuma alma pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém? Fique de pé.